Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 8 de abril, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então, Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. A palavra de hoje, do Evangelho de São Lucas, nos conta desses 2 discípulos. Passados os 3 dias do sepultamento, estão voltando para casa. Os 2 vão conversando pelo caminho, na maior tristeza. Eles estão tão cegos que não reconhecem Jesus ressuscitado, que caminha e conversa com eles. Esse peregrino pergunta o que estava acontecendo. Eles contam o que tinha acontecido com Jesus de Nazaré, em Jerusalém, sua prisão, morte de cruz e sepultamento. E o peregrino vai explicando como, nas Escrituras,
estava claro que o Messias iria sofrer muito. Chegam ao seu povoado de Emaús e eles oferecem hospedagem ao peregrino. Como estava ficando tarde, eles acharam mais seguro que ele dormisse por ali mesmo. E na hora do jantar, o hóspede toma o pão e faz os mesmos gestos da multiplicação dos pães e da última ceia. É aí que os seus olhos se abrem. Eles o reconhecem. O peregrino é Jesus e ele está ali, vivo, ressuscitado, na frente deles. Aí eles retornam a Jerusalém, de onde tinham vindo. Reencontram a comunidade dos discípulos e contam o que tinha acontecido. Ficam sabendo que Jesus tinha aparecido também a Pedro. Estava todo mundo contente, muito feliz mesmo. Você viu? Os dois estavam como cegos. Eles ficaram desiludidos com a morte e o sepultamento de Jesus. Naquele domingo mesmo da ressurreição, eles largaram a comunidade e voltaram para casa. E nem reconheceram Jesus, o peregrino que andara com eles pelo caminho. Mas chegou uma hora em que eles o viram claramente e voltaram para a comunidade com o maravilhoso testemunho de que Jesus está vivo, ressuscitado. Eles o encontraram no caminho. Podemos perceber aí 5 passos nesse caminho de superação da cegueira. O peregrino perguntou o que estava acontecendo. Eles contaram tudo o que aconteceu com Jesus, tintim por tintim. É o passo da atenção à realidade. O primeiro passo: partir do que lhes está acontecendo. É a sua história, os acontecimentos, o que lhes está causando apreensão neste momento. Jesus saiu explicando como nas Escrituras aparecia o projeto de Deus de um Messias servo. O coração deles ardia nesse momento. É o passo da iluminação da palavra de Deus. O segundo passo: não basta saber o que está acontecendo, é preciso acolher o Deus que nos revela como o projeto dele vai se realizando em nossa história. Quando chegaram ao povoado, estava tarde. Eles o acolheram em casa, puseram em prática o ensinamento de Jesus. Eu era peregrino e vocês me acolheram. Este é o terceiro passo do caminho, a vivência da caridade. Amar como Jesus amou. Não dá para chorar na crucificação de Jesus e não sentir a dor do irmão que caminha ao seu lado. A caridade tem nome: solidariedade, responsabilidade com a saúde, com a fome e o desemprego dos outros. Em casa, chegou a hora de se sentarem ao redor da mesa para cear. Jesus fez igualzinho como na última ceia. Tomou o pão, deu graças, partiu e entregou-o a eles. É a celebração da Eucaristia, o quarto passo. Na Santa Missa, como chamamos também de Eucaristia, fazemos memória da morte e ressurreição do Senhor. Nós experimentamos a sua presença na comunidade, na palavra e no pão, fortalecendo a nossa comunhão com Ele e com os irmãos. De maneira especial, a sua presença é real no sacramento do pão e do vinho. Foi nesse momento que seus olhos se abriram, experimentaram claramente que o crucificado está vivo e vitorioso. Naquela mesma noite, eles voltaram para Jerusalém, para a comunidade. Lá, receberam o testemunho de que o Senhor tinha aparecido a Simão e deram o testemunho de que o encontraram no caminho. É o passo da participação na comunidade. O quinto passo: conhecer, crer, amar, celebrar e integrar-se à comunidade cristã, participando
de sua missão.